Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Nessa aula iremos resolver aí atividades pertinentes ao nosso plano de estudo tutorado, semana 4, volume 2, atividade relativa aí ao segundo ano do ensino médio regular, material oferecido pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Tudo bem? Mas antes de começarmos as atividades, eu peço para vocês, inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e se gostarem dessa aula aí, deixe um joinha lá pra gente, curta a nossa página. Tranquilo? Podemos começar? Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Então vamos lá, partamos aí para as atividades. Galera, o intuito dessa aula é trabalhar o movimento e os conceitos do movimento. Então aqui nós teremos aí algumas definições sobre movimento. Nós conseguiremos aí, através dos conceitos, classificar o movimento dos móveis, certo? Então, atente-se aos conceitos aí, que ao final da aula espero que vocês aí estejam seguros quanto a classificar movimento, beleza? Vamos lá, atividade 1. Um objeto se desloca de acordo com a equação. Espaço é igual a 40 mais 10 vezes t mais t ao quadrado, com dados no SI, no Sistema Internacional de Medidas, certo? Em relação à equação do movimento, marque a opção correta. Tranquilo. O que ele me faz? Me diz aí, ó. Ele me dá a equação horária do movimento. Então eu tenho a equação horária do espaço. Eu tenho aqui um GPS, galera. Eu tenho um localizador. Aqui, ó, em função do instante do tempo, eu consigo localizar a posição do móvel. Espaço final ocupado é igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais meio da aceleração vezes o quadrado aí do tempo de movimento. Só que ele me dá a equação desse movimento em específico. Ele me diz o seguinte, ó, o espaço ocupado no decorrer do tempo depende do espaço inicial, que vale 40 metros. Ou seja, esse móvel aí, no início da análise do movimento, ele se encontra a 40 metros do nosso referencial, da origem adotada. A velocidade inicial aí do movimento, quando você começa a analisar o movimento, essa velocidade vale 10 metros por segundo. O móvel não está em repouso, certo? Aqui, ó, espaço inicial 40 metros, velocidade inicial 10 metros por segundo. Atente-se agora para essa parcela aqui, ó. Meio da aceleração é igual a 1. Eu estou comparando a equação geral com essa equação desse movimento específico. Logo, ele pede para mim o valor da aceleração aqui, ó. Logo, a aceleração dividido por 2, meio da aceleração é igual a 1. Operando aí, vocês vão observar que a aceleração desse movimento vale 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo a velocidade está variando de 2 metros por segundo. Pois bem, o movimento ele não pode ser um movimento uniforme, pois a palavra uniforme significa velocidade escalar constante. Repare que existe aceleração associada ao movimento. Logo, a velocidade instantânea é diferente da velocidade escalar média, certo? Ela está mudando no decorrer do tempo. Assim sendo, existe uma variação da velocidade. Então, o movimento só pode ser variado, onde existe uma variação da velocidade escalar. Você olha para o velocímetro e a cada instante esse velocímetro te dará um novo valor de velocidade. Especificamente nesse caso, a velocidade aí, ó, a cada 1 segundo, a velocidade varia de 2 metros por segundo. Então o movimento é variado. Primeiro, o que é ser variado? É haver variação da velocidade de velocímetro, da velocidade escalar. Segundo, eu posso garantir para vocês que o movimento é dado como uniformemente. O que significa a palavra uniformemente? É quando, galera, ó, a velocidade escalar varia igualmente em intervalo de tempos iguais.
Logo, a aceleração escalar é constante e não nula. Repara que eu estou mostrando para vocês que a aceleração é constante, 2 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade escalar, ela varia igualmente em intervalo de tempos iguais. A cada 1 segundo, essa velocidade está variando aí, ó, de 2 metros por segundo. Então, quando aparecer para vocês a palavra uniformemente, significa que existe uma aceleração, não nula, existe uma aceleração e que essa aceleração é constante. A aceleração ser constante significa que a velocidade escalar está variando igualmente em intervalo de tempos iguais. Logo, o movimento é retilíneo, porque ele me diz aí, ó, ele não me fala a questão da trajetória, né? Mas como ele está colocando retilíneo aqui, tudo bem. O movimento, ó, é uniformemente variado. Variado por quê? Porque existe variação da velocidade escalar. E uniformemente porque a aceleração se mantém constante no decorrer do tempo aí e o móvel sofre variação de velocidade escalar igualmente em intervalo de tempos iguais. Eu até prefiro aí, resposta aí, letra A, eu preferiria que eles definissem de forma inversa, assim, ó, movimento variado uniformemente. A velocidade varia, só que varia a taxas constantes. Eu acho que didaticamente é mais interessante aí. Mas tudo bem, espero que vocês tenham entendido. Vamos para a segunda atividade aí. Vamos lá. Um corpo que se movimenta retilineamente, agora ele me deu a trajetória aí, tem sua velocidade variando em função do tempo, conforme mostra o gráfico. Vou fazer uma análise gráfica. Descreva qual tipo de movimento do corpo descreve e os sinais da velocidade e aceleração, caso não sejam nulas nos segmentos. Tá. Agora que ele me dá um gráfico aqui. Primeira coisa que eu faço, galera, eu até frisei aqui, ó, porque não veio essas informações, é observar as grandezas relacionadas. Toda vez que você pegar um gráfico, observe as grandezas relacionadas. Ele está relacionando velocidade em função do tempo, certo? Ó, velocidade, sistema internacional, metros por segundo, em função do tempo em segundos. E ele pede para eu descrever aqui, ó, as características desse movimento nesses intervalos aí, ó. Primeiro intervalo seria o intervalo A, onde eu tenho um instante T0 e vou até um instante T1. E eu tenho esse gráfico aqui, ó. Coloquei destaque em vermelho para você aqui. O que vocês percebem? Vocês conseguem perceber que eu tenho uma velocidade inicial aqui diferente de zero e que entre T0 e T1 ela se mantém constante? Pelo gráfico aí, ó, entre T0 e T1 a velocidade maior que zero e se mantém constante. Beleza. Logo, a variação da velocidade é nula. Existe uma velocidade escalar? Sim. O velocímetro te dá uma noção da velocidade? Marca um valor? Sim. Mas ele crava entre T0 e T1 o valor dessa velocidade. Mantém-se constante. Como a aceleração é uma grandeza física que depende da variação da velocidade no decorrer do tempo, nós temos aí que a variação da velocidade é nula. Existe uma velocidade diferente de zero, mas ela se mantém constante nesse intervalo de tempo, nesse intervalo aí A analisado. Logo, a aceleração é zero. Se a aceleração escalar é nula, o movimento é tido como uniforme. O que significa uniforme, galera? Velocidade escalar se mantém constante. O móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, nesse primeiro intervalo aí, eu tenho um movimento uniforme. Tá, mas eu vou aprofundar um pouquinho, como eu disse para vocês. Eu vou analisar o movimento e tirar tudo que eu posso do gráfico. Eu vou afirmar para vocês que esse movimento é progressivo. O que seria o movimento progressivo? É quando o móvel se desloca a favor da trajetória adotada. Nós escolhemos o sentido da trajetória. Você pode fazer sua escolha. Sugiro que faça uma boa escolha porque às vezes ajuda, certo? Nesse caso, o móvel está se deslocando a favor da trajetória. Você percebe que a velocidade aí, ó, nesse intervalo de tempo é positiva. Isso significa que o móvel está se deslocando a favor da trajetória adotada, certo? Então, o movimento progressivo é quando o móvel se desloca a favor da trajetória adotada, por consequência, a velocidade vai ser positiva, certo? Analisamos essa primeira parte. Vamos para a segunda aí, ó. Mais uma vez, eu tenho um gráfico aqui,
Repare que agora eu não coloquei os eixos aí, porque eu queria chamar a atenção de vocês para lembrar sempre. Eu não coloquei aqui as grandezas. Tem V, velocidade seria metros por segundo e o tempo em segundos, certo? Intervalo B. Qual que seria o intervalo B? Entre o instante T1 e T2. Observe agora a característica da velocidade, ó. Eu tenho essa retinha inclinada. Vocês conseguem perceber que quando o instante é T1, eu tenho a velocidade V1, e quando o instante é T2, eu tenho a velocidade V2 maior do que V1? Então, entre o instante T1 e T2, a velocidade agora foi variando, ela foi mudando. Você agora está olhando para o velocímetro e esse velocímetro estava mostrando para você que a velocidade está aumentando nesse caso aí. Beleza. Pelo gráfico aí, V2 é maior que V1, que é maior que zero, né? Ou seja, o móvel se desloca a favor da trajetória adotada, movimento progressivo. Vamos lá. Repara que a velocidade V no ponto V2 aqui, ó, a velocidade V2 é positiva e V1 também é positivo. Logo, esse móvel se desloca a favor da trajetória, o movimento é progressivo. Em função do sinal da velocidade, eu sei que esse móvel está se deslocando a favor da trajetória. Entre o instante T1 e T2, a velocidade é variável. Repara que quando o instante é T1, a velocidade vale V1. Quando o instante é T2, o velocímetro lá te daria um valor V2 diferente de V1. Então, entre V1 e V2, houve variação da velocidade escalar. Logo, se houve variação da velocidade escalar, eu também posso dizer que esse movimento é variado. Por favor, apeguem-se aí às definições e vejam que como eu defino o movimento progressivo, como eu defino o movimento variado. Eu estou definindo separadamente e é fácil fazer isso, tá, galera? Agora, como V2, no instante T2, V2 é maior que V1, existe uma variação da velocidade. E essa variação da velocidade, V2, velocidade final menos velocidade inicial, ela é maior do que zero. V2 maior que V1. V2 menos V1 maior do que zero. Como a aceleração é a relação da variação da velocidade no decorrer do tempo, e essa variação da velocidade é positiva, positivo dividido por positivo, a aceleração aí seria maior que zero. E ela é constante. Pela inclinação da reta aqui, ó, eu sei que a variação da velocidade escalar aí, ó, é constante, certo? A aceleração é constante. A velocidade vai aumentando, mas vai aumentando a taxas constantes, a taxas iguais. Então, a aceleração escalar é constante, maior que zero. Beleza. O movimento agora eu vou falar que ele é acelerado. O que seria um movimento acelerado? Vamos lá, vamos entender isso aí. É quando a velocidade escalar aumenta no decorrer do tempo, em módulo. Então, quando o módulo da velocidade escalar aumenta no decorrer do tempo, eu tenho a velocidade V1. Digamos que equivale a 10. Depois vai para 12, 15, sei lá, até 20. Módulo de 20 é maior que módulo de 12. Então, no decorrer do tempo, reparem que o módulo da velocidade foi aumentando. Então, isso seria um movimento acelerado. É simples, muito simples. Como módulo de V2 maior que módulo de V1, entre T1 e T2, o movimento é acelerado. Tranquilo, galera? Então, eu posso dizer para vocês aí que eu tenho um movimento variado, certo? Por quê? Porque existe variação da velocidade escalar e esse movimento é classificado como uniformemente. Por quê? Existe uma aceleração e essa aceleração é constante. Tranquilo? Então eu tenho um movimento uniformemente variado. Eu prefiro dizer que eu tenho um movimento variado uniformemente. Certo, galera? Galera, eu tentei deixar da forma mais clara possível aí o nosso material, inclusive, para que vocês possam fazer essa análise, certo? E, tendo dúvida, deixa as dúvidas lá no canal, que nós temos imenso prazer em tirar as dúvidas, em responder. Então vamos aí para a letra intervalo C aí, para ver se vocês melhoram a compreensão aí, né? Mais uma vez temos o gráfico aí, quero chamar a atenção para esses eixos aí, ó, que vocês vão lembrar, eu não coloquei, e eu quero que vocês lembrem aqui, ó, inclusive aqui eu não tenho tempo, porque o material não deixou, mas eu quero chamar a atenção para isso. Primeira coisa é definir aqui, ó, a relação entre as grandezas. Estou relacionando velocidade no decorrer do tempo, tá? Intervalo C. Qual que seria esse intervalo C? Ó, olha a retinha aqui, ó. Agora, galera, eu tenho a velocidade V2. E repara que entre T2 e T3, essa velocidade se mantém constante. Se essa velocidade se mantém constante, existe uma velocidade diferente de zero?
Sim. Existe variação, mudança dessa velocidade nesse intervalo C aí? Não. Se não existe variação da velocidade, a aceleração tem que ser nula. Pois bem, agora eu quero ver se vocês conseguiram me acompanhar. Pelo gráfico, entre T2 e T3, a velocidade V2 se mantém constante, certo? Então a variação da velocidade é zero. Por quê? Variação da velocidade seria a velocidade final menos a inicial. Só que no instante T2, a velocidade vale V2. No instante T3, a velocidade vale V2. Então, V2 menos V2 seria igual a zero. Logo, a aceleração, que é a relação entre a variação da velocidade pelo tempo, é nula. Por quê? A variação da velocidade é zero. Zero dividido pelo esse intervalo de tempo daria zero. Então, mais uma vez, eu tenho um movimento uniforme. O que seria o movimento uniforme aí? A velocidade escalar se mantém constante, certo? A velocidade instantânea é sempre a mesma e é numericamente igual à velocidade escalar média, né? Movimento uniforme, certo? E esse movimento eu vou classificá-lo de progressivo. Por quê? Agora eu quero que vocês voltem lá no material tanto no item A quanto no item B, né? E observem aqui que seria um movimento progressivo aí, para ver se vocês conseguem fixar esse conceito. Tranquilo? Então, no intervalo C, eu tenho um movimento uniforme. Velocidade escalar se mantém constante. O móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. D aí. Qual que seria o intervalo D? Aqui, ó. Vamos lá. Cuidado. Você chegou aqui, ó, quando o instante é T3, velocidade vale V2. Quando o instante é T4, a velocidade vale quanto? Zero. Tá vendo? Ó, em T4 aqui, velocidade nula. Então, reparem vocês que a velocidade tem um valor inicial aqui em T3 e ela vai diminuindo até zerar. Então, agora, o móvel, vamos dizer que está freando. A velocidade está diminuindo. Diminuindo em módulo, galera. Ela está diminuindo em módulo. Digamos que aqui vale a 20, depois passa para 18, 12, 8, 3, 0. Então, módulo de 20, 20. Módulo de 0, 0. Então, módulo de V2 é maior que módulo da velocidade final. Então, vamos analisar esse movimento. Entre o instante T3 e T4, V é variável. Tá vendo que ela está mudando aqui, ó? Você olha para o velocímetro e o velocímetro a cada instante está variando a velocidade. Então, se a velocidade está variando, nós temos um movimento variado. Definição aí. Como o V2 é positiva e a velocidade está diminuindo até V igual a zero, até o repouso, o móvel continua a favor da trajetória adotada. Gente, ele não mudou o sentido, não. A velocidade é positiva, ó. Ele continua, só que agora ele está diminuindo cada vez mais até parar. Como o móvel continua a favor da trajetória adotada, até o repouso no instante T4. Logo, o movimento é progressivo. Mais uma vez, o móvel se desloca a favor da trajetória adotada. Sei isso aqui, ó, porque eu sei que a velocidade é positiva. Tranquilo? Até chegar nesse ponto aqui, que seria o repouso. Poderia ser uma pergunta para vocês aí. O movimento também é progressivo. Como V2 é maior que a velocidade final, a velocidade final se dá no instante T4 e ela é nula, temos que variação da velocidade seria a velocidade final, que vale zero, menos V2. Logo, a variação da velocidade é negativa. Agora, velocidade final menos a velocidade inicial dá um valor menor que zero. A aceleração do movimento aí, ó, seria variação da velocidade por tempo. Como o numerador aqui seria negativo, a aceleração é negativa. Temos a variação da velocidade menor que zero. A aceleração é negativa. Certo? É assim que eu encontrei o sinal da aceleração. O movimento, agora eu vou chamá-lo de retardado. Agora, diferentemente do movimento acelerado, o movimento retardado é quando o módulo da velocidade escalar diminui no decorrer do tempo. Veja agora que módulo de V2 positivo é maior módulo do que o módulo da velocidade final, que é zero. Então, nesse caso, o movimento é retardado, certo? Gente, o movimento continua progressivo. E agora ele é retardado. Não confunda, uma análise é ser progressivo ou retrógrado, outra análise é ser acelerado ou retardado.
material está aí para vocês, vocês podem revisar isso aí. Pediu para que a gente analisasse o movimento e me desse os sinais, tanto da velocidade quanto da aceleração. Nesse caso, a velocidade positiva até zerar, certo? E a aceleração negativa. Mais uma vez, eu tenho um movimento variado, porque a velocidade escalar está variando no decorrer do tempo, só que esse movimento, essa variação é uma taxa constante, ó. Então ele é uniformemente, certo? Existe uma aceleração constante aí. Então eu tenho um movimento uniformemente variado nesse intervalo aí D, né? Onde eu vou de T3 até T4. Movimento uniformemente variado ou aí um movimento variado uniformemente. Galera, chegamos ao final dessa primeira parte da nossa aula aí. Espero que vocês tenham entendido aí a classificação dos movimentos. Sugiro que voltem nos slides lá, peguem a definição de como eu caracterizei cada movimento, o que é ser progressivo e retrógrado, o que é ser acelerado e retardado, o que seria um movimento uniforme, o que é um movimento variado, o que a palavra uniformemente designa para vocês. Tranquilo? Está lá tudo para vocês. A atividade pediu para que a gente analisasse o movimento em função do gráfico dado, certo? Qualquer dúvida, por favor, deixa a dúvida aí no nosso canal. Nós temos imenso prazer em responder. Se essa aula foi útil para vocês, por favor, curta a nossa aula aí para nos ajudar e esperamos para vocês aí para uma próxima aula. Aquele abraço, galera!